O objetivo desse vídeo é explicar para vocês um pouco da diferença em termos práticos, sobretudo discutindo quais são os efeitos, sem ter que detalhar a questão da teoria econômica por trás, sobre ortodoxia e heterodoxia. Primeiro de tudo, por que esse vídeo é importante para vocês? Porque ele é um conhecimento que é considerado fundamental. Basicamente, todo mundo de economia sabe muito bem a diferença entre um e outro, mas quem é leigo no assunto não entende, e ele é muito importante para você entender o contexto, como as coisas acontecem, o que se discute, por que normalmente se chama alguém de esquerda ou de direita, mas principalmente qual é o efeito prático disso na vida da gente, com base em como foi a vivência dessas duas correntes econômicas, a ortodoxia e a heterodoxia, no Brasil. Quais foram os efeitos delas? Eu não vou aqui gastar tempo trazendo minúcias, detalhes, quem são os pensadores, porque isso absolutamente não importa nem para mim nem para vocês. Não somos teóricos da economia, mas somos pessoas que precisam ter uma noção de como essas grandes decisões impactam na vida da gente. Principalmente porque estamos às vésperas de uma eleição e eu não estou aqui para falar sobre o que é melhor ou pior. Eu vou apresentar o que foi feito, com base em que e quais foram os efeitos, para a gente entender que não há uma coisa de ser melhor ou pior, mas entender qual é o mais adequado para um determinado contexto. Vamos direto para o assunto. O negócio é o seguinte, eu vou contextualizar um pouco algumas situações e dizer o que foi feito, e aí vocês vão entender os efeitos, tá? Deixa eu começar da época do regime militar para cá, em que a gente adotava uma postura, embora se dizia de direita, e aí eu não vou discutir o que é direita ou esquerda, isso é muito pouco relevante, mas adotava-se uma postura desenvolvimentista na economia, onde basicamente o Estado era a grande motriz, era o grande motor de desenvolvimento da economia. O que tivemos? Grandes obras, grandes estradas e tudo mais. As grandes companhias nacionais, o orgulho nacional e por aí vai. Efeito disso, muito gasto, mal controlado, e o efeito disso foi a inflação que a gente teve, aquela super mega inflação. Aí veio o Plano Real. O governo militar, ele adotou, embora se diga de direita, ele adotou uma postura heterodoxa na economia. Aí veio o Plano Real, o governo Fernando Henrique, na verdade ali o governo Itamar, Sarney ainda foi muito desenvolvimentista, ou seja, ele seguiu um pouco do plano do governo militar na época, e aí veio o governo Itamar Franco com o Plano Real. Ele assumia um pressuposto básico, que é a adoção da ortodoxia. Foi adotada a ortodoxia e só por isso o Plano Real foi feliz, conseguiu os efeitos. O que é a ortodoxia? Ela basicamente é um estímulo à oferta, entendendo que é o estímulo à oferta que cria a demanda. Como é que é isso na prática? Quais são as medidas que o governo federal, que o Banco Central tomam para uma postura ortodoxa? O primeiro deles é o gasto controlado. O governo tem que trazer superávit. Efeito disso, aqueles 8 anos sem aumento do governo Fernando Henrique, quem era servidor público, tem aquela ojeriza, aquele nome e tal, porque para controlar o gasto público ele freia o gasto público e obviamente acaba afetando também os servidores, o aumento dos salários e tudo mais, que acaba quase sempre tomando uma parcela muito grande do orçamento público discricionário, tá? Segunda grande medida, a primeira delas é o gasto controlado, é a busca por superávit fiscal, só gastar menos do que se arrecada. E o segundo é as metas de inflação. Então o governo ele adota uma postura de que tem uma inflação máxima a ser atingida e todo esforço deve ser feito para que se atinja esse máximo. Aliás, para que não se atinja esse máximo, a inflação fique dentro de um range, de uma faixa controlada, tá? E a terceira grande medida da ortodoxia é o câmbio flutuante. Deixa o câmbio flutuar. Se corrigiu o câmbio num primeiro momento, ali na época da URV, quando se chegou àquela paridade do real ao dólar, o real chegou a valer mais do que o dólar num período muito curto ali,
E esse é um princípio pressuposto do chamado tripé macroeconômico, era esse. As três grandes medidas são buscar o superávit fiscal, manter a inflação sob controle e deixar o câmbio flutuante. O governo funcionou, a gente teve aquela situação e o principal efeito disso é a inflação fica sob controle. O governo, como ele acaba tendo superávit fiscal, permite que as taxas de juros baixem. Guarda bem isso. Por quê? Porque quando o governo passa a ter capacidade de pagamento, quem empresta dinheiro para ele, e o próximo vídeo vai ser sobre a taxa Selic, para vocês entenderem o que ela é, qual a importância e a relevância dela, é quando a gente entende que o governo federal, gerando superávit, ele passa a ser melhor pagador. Se ele passa a ser melhor pagador, ele passa a não admitir mais ter que pagar uma taxa de juros tão alta. E o mercado reconhece isso, diminuindo o risco Brasil. Então, se vocês tentarem acompanhar um gráfico do risco Brasil, no início do Plano Real para os anos seguintes, até ali 98, 2000, vocês vão, até 98, aliás, que foi quando teve aquela crise na Rússia, vocês vão ver que o risco Brasil ele caiu muito. E risco Brasil nada mais é do que quanto custa um seguro pela inadimplência, na prática é isso. O que é risco Brasil? É quanto se paga por um seguro em caso da inadimplência do país. Tá? E aí o efeito foi, os efeitos do Plano Real. Com gasto controlado, o governo investe menos. Ele parte do pressuposto que quem deve investir é a iniciativa privada. Ou seja, ele estimula a oferta. Ele diz, ei, empresas, venham e ofereçam. Isso tem um lado positivo e um lado negativo. Os efeitos foram a privatização, as privatizações, trouxeram essa enxurrada de dinheiro. Entra dinheiro estrangeiro, o dinheiro estrangeiro, quando vem, chega com dólar para comprar real. Resultado, o real se valoriza, o dólar se desvaloriza. Então há uma apreciação do nosso real. E aí o que acontece? A ortodoxia ela funciona para sempre? Ela funciona dentro de um contexto. Num determinado momento, e o governo Lula I, o primeiro mandato dele, ele adotou uma postura ortodoxa. Principalmente porque vinha muita receita da exportação de commodities. Então o Brasil estava surfando uma onda boa, a gente vendia com o real muito bem valorizado, a gente vendia, então chegava muito dinheiro. E era fácil manter superávit, o governo começar a estimular gasto, porque o caixa estava em ordem. É basicamente assim, a família governo federal não entrava no cheque especial. Tá? Então é fácil, dá para ir gastando, dá para ir gastando, dá para ir gastando. Até que a conta vem, o mundo capota, temos as crises, vem a marolinha, período mútuo, e aí a gente é impactado. E aí naquele momento, Dilma assume depois, e ela como economista, desenvolvimentista, ela passa a assumir uma postura heterodoxa. Se vocês quiserem pesquisar, vocês podem ver as notícias de quando o Manteiga ele lança a chamada nova matriz econômica, cuja postura ela é totalmente oposta à da ortodoxia, porque ela parte do seguinte pressuposto, são 3 os pilares da nova matriz econômica, macroeconômica, em que o governo estimula a demanda pelo seu gasto, o governo passa a gastar dinheiro para estimular a demanda. Ele basicamente joga dinheiro na população para que a população escolha como gastar esse dinheiro, tentando fazer com que a população passe a usar esse dinheiro para estimular, para reaver a economia, porque naquela época o PIB estava caindo, afrouxando, pecando um pouco, porque efeito da crise mundial. O afrouxamento do gasto público. Como é que se deu? Quais foram as medidas da Dilma nesse caso? Isenção de alguns setores. Então o governo diz, não, eu não preciso arrecadar esse dinheiro. Empresas, fiquem com essa isenção fiscal. Que isso barateie o produto para que isso chegue na mão da população. A gente sabe que não foi exatamente assim. O efeito não é que a medida fosse condenada, mas talvez ela não fosse a mais adequada para aquele momento.
Segunda questão é, a inflação deixa dar uma afrouxada na inflação. O efeito disso, quando o governo passa a gastar um pouco mais e afrouxa a inflação, o real passa a valer menos. Quando o real passa a valer menos, quem empresta dinheiro para o governo federal, principalmente quem vem de fora, diz: eu não quero emprestar dinheiro para você, porque a sua moeda não está valendo tanto assim. Então o que eu quero? Eu preciso aumentar os juros. O risco Brasil começa a não ficar tão bom assim. O que acontece? A gente acaba piorando um pouco nessa situação em que os juros aumentam. O que Dilma faz? Ela dá uma forçada na barra e bruscamente joga a taxa de juros para baixo. Talvez vocês lembrem daquele momento chamado Caixa Melhor Crédito, em que, por exemplo, a taxa de juros do cheque especial da Caixa Econômica, eu vivi esse momento lá dentro, na superintendência regional aqui da Caixa na Paraíba. Eu estou apontando para cá como se vocês estivessem vendo, esquece essa parte. Quando ela reduziu a taxa de juros do cheque especial para 4,5%, crédito para as empresas a 0,6 ao mês, capital de giro a 0,6, 0,8 ao mês. Era uma farra de dinheiro fácil. Entendendo que, não, as pessoas vão pagar porque esse dinheiro as pessoas vão ter condições de pagar e elas vão voltar a consumir porque o crédito está barato. O que as pessoas fizeram? Pagaram suas próprias dívidas e não consumiram. E aí uma outra situação também, um outro elemento dessa nova matriz macroeconômica, só para relembrar, o afrouxamento do gasto público, a inflação mais frouxa também, e o câmbio. Esse câmbio passa a ser controlado. Aquela série de intervenções do governo, gastando dinheiro do povo para controlar o câmbio, tentando dar uma maquiada na inflação que a gente sabe que ia subir. E várias outras medidas nesse ponto. A heterodoxia, do jeito que eu apresentei até agora, ela parece, nossa, que horrível, ela é muito ruim. Não. Em períodos de guerra ou mais recentemente, no início da pandemia, a heterodoxia ela se tornou necessária. Por exemplo, o governo federal dando dinheiro diretamente para a população, não via subsídio fiscal. E quando deu, que dê para todo mundo, não para alguns setores amigos do rei. Essa é a diferença. Então a heterodoxia traz um efeito, via de regra, que é a inflação. Ela parte do pressuposto que quando se dá dinheiro para a população, e a regra é meio que muito clara, existe um aumento dos meios circulantes, que nada mais é do que dinheiro circulando na mão das pessoas, e o efeito disso é a inflação dos meios circulantes, cujo efeito mais conhecido é o aumento dos preços. Ora, se existe mais comprador no mercado com mais dinheiro, naturalmente os preços sobem. Então existem algumas medidas para tentar conter o aumento de preços, mas são leis da economia, que na verdade nada mais são do que leis sociais que são aplicadas ao dinheiro e viram leis da economia. Tá? Não é uma questão de o que é melhor ou pior, se é ortodoxia ou heterodoxia. A questão é, estamos num momento do Brasil hoje em que o endividamento, a relação dívida pública sobre PIB, ela está alta e isso é perigoso. Por quê? Porque não há muita margem para que o governo saia gastando mais dinheiro. Então as medidas populistas que os dois candidatos estão apresentando são de viés heterodoxo. Tá? Essa coisa de vamos baixar os impostos, essa coisa de vamos dar dinheiro para a população, vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar, não tem ninguém se preocupando em vamos construir riqueza. Na verdade, existem alguns candidatos, mas não são os dois principais nesse momento, então vale a pena você ficar de olho de que o efeito disso é a inflação. E como se controla a inflação? Via de regra, e o Brasil é muito bom nisso, sobe a taxa de juros. Nesse ponto, o Brasil está dando banho, e isso é parte do que está na carta de gestão que vocês receberam, e aí a gente vai conversando mais sobre isso. Gostaram do conteúdo? Faz um favor para mim, comentem aqui embaixo desse vídeo as opiniões de vocês e tudo mais, porque eu quero continuar dando, como o planejador financeiro de vocês, mais desse conteúdo. Tá bom? Até a próxima!